E na verdade agora esse é o novo... Olha, tem um bichinho na câmera. Oi, eu sou Júlia Hirata, esse é o Estrelas das Américas e esse é um novo quadro do canal, 10 coisas, que às vezes vão ser 5, às vezes vai ser 3, às vezes vai ser, sei lá. Esse primeiro 10 coisas é sobre Canadá, porque estamos celebrando o final da segunda temporada da websérie Estrelas das Américas no canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever, é facinho, é só entrar no link aqui. Esse primeiro 10 coisas é 10 coisas imperdíveis que eu fiz no Canadá. 1. Cruzar uma das fronteiras mais isoladas do planeta. Uma das fronteiras mais isoladas e mais pacíficas do planeta é a fronteira do Alasca com o Yukon, no Canadá. Essa é uma fronteira que tem só 1.210 quilômetros de extensão e 2 pontos de passagem. Eu passei pelo trecho mais famoso, que é da Alaska Highway. Você entra pelo Alasca, no Yukon, e a estrada continua sendo Alaska Highway, e mesmo no Canadá, todo o dinheiro para manutenção da estrada ainda é dinheiro dos Estados Unidos. Isso porque é a principal rota que conecta os Estados Unidos, os 48 estados dos Estados Unidos, com o Alasca. Então, como parte do acordo entre os países, a estrada Alaska Highway é mantida pelos Estados Unidos. Onde fica? No extremo noroeste do Yukon, o estado mais ao norte do Canadá. Essa fronteira foi estabelecida em 1903 e era uma área já de conflito entre britânicos e russos, quando a região era dos britânicos. O acordo de 1903 beneficiou muito mais os Estados Unidos, no caso pelo estado do Alasca, do que os canadenses, e isso é um motivo de raivinhas dos canadenses, não em relação aos estadunidenses, o que é bem interessante, é em relação aos britânicos, que no acordo de 1903 eles deram uma ajudinha para os Estados Unidos por conta de uma série de negociações que eles estavam estabelecendo com os Estados Unidos. Então essa ajuda foi um empurrãozinho para melhorar a relação entre Reino Unido e Estados Unidos. Mas até hoje os canadenses são um pouquinho chateados com esse acordo. Ainda assim é uma das fronteiras mais pacíficas e eu fiz um camping lá, o que foi muito legal. Você fica na fronteira e não tem nenhum guarda, não existe nenhuma cerca, não existe nada que impeça a passagem da fronteira. Então uma pessoa a cavalo consegue atravessar aquela linha de mata desmatada ali, de vegetação desmatada que eu mostrei a partir do marco que divide o país. Coisa legal que eu fiz nessa fronteira foi eu dormi bem no meio, com a cabeça para o Canadá e os pés para o Alasca, e foi muito legal. 2. Nadar num dos lagos de gelo, de cor maravilhosa, onde em qualquer parte do Canadá você encontra lagos de cores maravilhosas, desde o azul profundo até o turquesa, quase jade verde, esverdeado. E ficar ali por 3 segundos, porque é o que você consegue ficar quando você sente que 1 milhão de agulhas estão pinicando o seu corpo inteiro, porque essas águas são extremamente geladas. E é muito legal porque, além delas serem geladas, elas têm essa transparência super sedutora. Foram nesses lagos que eu tomei os banhos selvagens mais deliciosos da viagem. Era muito comum ficar na beira do lago, e a água é tão transparente que é muito comum você estar na beira do lago e você vê um vulto gigante de peixes, porque eles são os peixes enormes. Não são trutas, mas são peixes bem grandes que vivem nesses lagos, principalmente nos lagos do noroeste do estado de Yukon. Peraí. Olha, tem brincos. 9% do Canadá é coberto por água doce de rios e lagos.
Então é muito fácil encontrar um desses lagos para você mergulhar e curtir o Canadá. Mostra imagem enquanto eu estiver fazendo isso, tá bom? Porque... sei lá por quê. 3. Visitar os cedros milenares da Ancient Forest. Onde fica? Eu visitei um pequeno parque da província na Highway 16, na Colômbia Britânica. Muito fácil de encontrar. Por que visitar? Primeiro porque os cedros milenares são organismos, pela idade, únicos. Alguns desses cedros têm mais de 1000 anos de idade, são organismos gigantescos e extremamente importantes para o equilíbrio dessa região. Também pela idade, essas florestas são muito únicas, são muito particulares, elas se formam em condições muito específicas. Então, todos os fragmentos dessa floresta hoje estão extremamente ameaçados de extinção. Existe um movimento popular ali naquela região da Colômbia Britânica para proteger essas florestas. Então os próprios moradores estabelecem ali uma infraestrutura, tanto de vigilância como de visitação, para ajudar a proteger essas florestas. Se você tiver sorte, numa dessas florestas também é que você vai ver animais como os grandes gatos do norte do Canadá, que é o lynx, o bobcat ou o jaguar, a mesma espécie que acontece aí no nosso Brasil. Mas foi lá que eu vi o lynx, um exemplar de lynx, que para mim foi um dos momentos mais mágicos dessa viagem em termos de animal. Primeiro porque é um bicho muito difícil de ver, e segundo porque eles são animais quase míticos nessas florestas. Então foi muito especial. 4. Visitar o menor deserto do mundo, o deserto de Carcross. Onde fica? Fica no Yukon e mede só 1 milha quadrada ou 2,6 quilômetros quadrados. Na verdade, esse deserto não é um deserto, é o fundo de um lago glaciar extinto. A água e o gelo erodem as montanhas e ao derreter elas caem no lago e decantam no fundo do lago. Hoje o que a gente vê é isso daqui, um conjunto de dunas de uma área super pequenininha de 2,6 quilômetros quadrados. Apesar de ser chamado de deserto, não é oficialmente um deserto, primeiro porque ele é frio e úmido, apesar de ser um pouquinho mais seco do que a região do entorno, por conta da areia, claro. 5. Visitar o Parque Provincial Mount Robson. Onde que fica? Fica no sudeste da Colômbia Britânica, bem na entrada, no portal de entrada das Rochosas Canadenses, as montanhas mais incríveis do Canadá. O Mount Robson é a montanha mais alta dessas rochosas e uma das montanhas mais cênicas da região. E ele é cercado por um parque da província, ou seja, não é um parque estadual, é um parque maior do que um parque municipal, mas menor do que um parque estadual e muito menor do que um parque nacional. Mas ele protege basicamente as entradas das trilhas para a montanha. No Mount Robson você consegue fazer várias trilhas e todas as trilhas elas passam ou por lagos e rios de cores maravilhosas, de água de degelo também. E também você pode visitar e chegar bem perto dos glaciares que circundam o Monte Robson. É lindo demais, não dá para fazer de bike dentro do parque, só a pé, mas é possível acampar dentro do parque, o que é muito incrível, uma infraestrutura muito legal. 6. Visitar... Olha esse 6, meu. Olha esse braço. 6. Vamos lá. 6. Visitar as Rochosas Canadenses e visitar muito. Se você vai para o Canadá e quer ver natureza, você precisa ir para as Rochosas Canadenses. É um ponto de visitação único e você pode ter o melhor do Canadá só numa região importantíssima. Eu pedalei os 288 quilômetros do norte de Jasper até Banff. E Banff é o município que tem o primeiro parque nacional do Canadá. Então, toda essa região, além de linda, tem uma importância histórica nas áreas protegidas gigantesca.
ali que foi o primeiro parque nacional e foi um efeito de influência do Yellowstone, a primeira unidade de conservação do planeta, lá nos Estados Unidos, no Wyoming, nos Estados Unidos. Inclusive, alguns técnicos que trabalharam na questão fundiária lá do Yellowstone vieram ajudar na criação do Parque Nacional de Banff. Bom, quer turismo com infraestrutura? Essa é a região perfeita para você. Se você está visitando de carro, de bicicleta, a pé, nessa região você tem toda a infraestrutura, tanto de camping, que vai desde camping até resorts de luxo, até barzinhos e restaurantes, a comida de rua muito barata, relativamente barata para o Canadá e de boa qualidade, o que é relativamente difícil de encontrar dentro dos parques. Não é uma norma nos parques nacionais, mesmo do Canadá e dos Estados Unidos. Eu pedalei de Jasper até Banff num total de 288 quilômetros, num pedal super tranquilo, uma ótima infraestrutura, um bom acostamento, bastante cicloturista pedalando nessa região. Isso, tendo bastante cicloturista, você também tem um respeito maior dos cicloturistas por parte dos motoristas e uma boa infraestrutura de camping, ou seja, você chega nos campings, tem uma área reservada só para cicloturistas e você, mesmo com os campings lotados, você sempre encontra um lugar para acampar. Não é o lugar mais barato do mundo para pedalar, inclusive é bem caro. Em pontos como Lake Louise você paga diárias de $24 no camping, mas você facilmente consegue compartilhar isso com outros cicloturistas, porque é muito fácil de encontrar. Foi lá também que eu encontrei o maior número de cicloturistas por metro quadrado. Então eu fiz amizades com pessoas do mundo inteiro, gente do leste europeu, da Europa, Estados Unidos, Canadá e América do Sul. Eu encontrei nessa região, nas Rochosas Canadenses. Vale muito a pena, 288 quilômetros, dá para você fazer em 4, 5 dias tranquilamente, mas eu recomendo muito que você reserve pelo menos 15 dias para viver esse lugar, porque tem trilhas incríveis, tem muita coisa para ver. O Glaciar Athabasca, que é o principal ponto turístico no meio entre Jasper e Banff, ele fica bem no meio, é aquele do vídeo em que eu quase choro. É o primeiro glaciar que eu vejo tão de perto. Você pode chegar muito perto. Tem um registro histórico da presença humana nessa região incrível. Você se aprende demais, tanto sobre a nossa ação na natureza. E corram, porque os glaciares estão desaparecendo. Então, se você quer ver um glaciar, corre, que ainda você consegue ver nessa região. Eu ouvi dizer que ali ficam as maiores geleiras fora dos polos, tanto no Mount Hobson. A partir do Mount Hobson você consegue acessar várias trilhas para conseguir chegar em diversas geleiras de diversos tamanhos, e em algumas inclusive você consegue caminhar, pagar tours e caminhar, ou até visitar de carro se você quiser. No Athabasca tem uns carros de gelo enormes que andam por cima da geleira e você pode caminhar na geleira. Eu não sou muito a favor desse tipo de turismo, mas ele existe. 7. Visitar o bairro de Kensington, em Toronto. Onde que fica? Fica atrás do hospital Toronto Western. A melhor forma de você chegar é pela ciclovia da Spadina Avenue. É muito fácil de chegar pedalando lá e é a melhor forma de chegar. Toronto é super fácil de pedalar. Tem também o esquema de alugar bicicleta, então dá para alugar a bicicleta e parar a bicicleta lá no bairro de Kensington. Todas as tardes tem alguma jam session dos novos músicos canadenses mostrando sua música. Muitos músicos famosos canadenses surgiram naquela região, então super vale a pena tomar uma cerveja artesanal no bairro de Kensington, no mercado de Kensington, em Toronto. 8. Pedalar por Toronto. Usar o Bike Share Toronto. Relativamente barato, pagando $7
canadenses por dia ou 15 dólares canadenses por 3 dias, você pode usar o Bike Share Toronto. Fácil, bonito, limpo, muito eficiente, muito limitado na região central de Toronto, mas muito interessante, muito fácil de usar, tanto para o turista como para o morador local. É inspirado nas bikes de Paris, do sistema de bikes públicas de Paris. E eu super recomendo que você baixe o aplicativo, porque ele funciona offline e você consegue ter a partir da sua localização onde está a bicicleta mais próxima ou a estação mais próxima para você devolver a sua bicicleta. Toronto é plana, bonita, ela é cheia de jardinzinhos pequenininhos e comunitários pelos bairros, e visitar esses jardins é muito difícil se você está de táxi ou se você está de ônibus ou de carro. E aí, de bicicleta é o melhor jeito. Eu me lembro que eu estava pedalando num dado momento e eu senti um cheiro de lavanda. E aí eu fui seguindo o cheiro e eu cheguei nesse jardim comunitário incrível. Tem até um vídeo aí sobre isso. Além disso, Toronto tem uma avenida beira-mar cheia de restaurantes e bares e obras de arte, esculturas que você pode visitar. Vira e mexe no final da tarde, tem músicos lá. Então, pedalar na beira-mar de Toronto é muito legal. Pedale! 9. Visitar as Ilhas Toronto, a pé ou de bicicleta. Essas são as duas formas que você pode visitar, isso porque as Ilhas Toronto são completamente livres de carro. Não existem carros lá, o que é muito legal. Uma ilha perto de uma cidade tão grande como Toronto, completamente livre de carros, é uma ilha inclusive de tranquilidade. Você pode visitar, caminhar por entre as árvores, e ali tem uma coleção de plantas maravilhosa com representantes arbóreos de todas as regiões do Canadá, e parar em uma das praias de nudismo, o que eu achei muito legal, perto de uma grande cidade, uma área de nudismo, uma área naturista. A cultura da ilha é muito voltada à sustentabilidade, todo o sistema de coleta de esgoto, reciclagem de água, reciclagem de resíduos sólidos, é muito consistente lá, é um dos melhores do Canadá. E aí, quando a gente fala de um dos melhores do Canadá, a gente está falando de um dos melhores do mundo. Mas além disso, você consegue encontrar pontos de troca de livros, trocas de roupa. Então a economia criativa circulando na ilha é muito interessante. A cultura mais alternativa nas Ilhas Toronto, entre os moradores das Ilhas Toronto, é muito legal. Vale a pena parar, tomar um café e conversar com um dos moradores locais. Normalmente os cafés e os restaurantes lá servem comida só orgânica, vegetariana, e uma diversidade de comida vegana também. Muito legal. Não perca as Ilhas Toronto. 10. Fazer camping selvagem. Foi no Canadá um dos lugares que eu mais fiz camping selvagem. Eu quase não usei nem warm showers, nem sistema de hotel ou hostel. Eu acampei selvagem a valer lá. Alguns dos lugares que eu acampei que foram muito legais foi a fronteira, claro. Eu acampei em estação de trem abandonada. Eu acampei em cabana de caça abandonada. Foram os lugares mais históricos, marcos importantes de toda a viagem que eu fiz camping selvagem. Então, o Canadá também, por eu ter passado no Yukon e em algumas regiões bastante isoladas, acampar selvagem é relativamente tranquilo e você tem condições de se programar, de se planejar, de fazer tudo com bastante tranquilidade, e isso também faz com que você acampe com mais conforto e acampe também com mais segurança. Camping selvagem exige uma série de cuidados, então o Canadá foi um dos lugares em que eu fiz os melhores campings selvagens, os mais seguros e os mais bonitos. É isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido os 10 coisas e logo tem mais. Não esquece de deixar seu comentário e compartilhar com quem você acha que vai curtir nas suas redes sociais, e também curtir nas nossas outras redes sociais, tem Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter. É isso, um beijo, muito obrigada, tchau!
Vamos lá. Continua gravando. Continua. Ai, peraí que tá coçando.